Um dos cargos mais desejados por quem faz concurso é o de técnico do judiciário. Esse cargo faz brilhar os olhos de muita gente porque conjunta várias vantagens. Uma das vantagens são os altos salários. Esse cargo comumente paga ali de 5 a 10 mil na maioria dos tribunais. Além de ter várias outras vantagens, como flexibilização da carga horária, home office, gratificações. Tudo isso faz com que esse cargo seja muito desejado e a concorrência aumente a cada concurso que se passa. E para vencer essa concorrência, você precisa ter uma boa estratégia de estudos. E nesse vídeo eu vou trazer um plano de ação para você que está iniciando os estudos para essa carreira. Você vai perceber que de fato é um plano de ação, é um passo a passo em que você vai poder aplicar nos seus estudos. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Jean Ribeiro, sou servidor federal, já fui nomeado 3 vezes, hoje aguardo uma 4ª nomeação para um tribunal e ajudo também outras pessoas a mudar de vida através dos concursos, assim como eu também mudei. Então vamos para a tela do computador para a gente já fazer os primeiros apontamentos. Primeira coisa que você deve observar quando você decide estudar para uma carreira de técnico judiciário é saber para qual cargo você quer especificamente estudar. Isso porque a gente tem a figura do técnico judiciário da área judiciária e tem também o técnico judiciário da área administrativa. E essa divisão é muito importante para que você comece certo e saiba aproveitar as oportunidades que virão. Eu trouxe aqui um quadro para a gente ver como é feita a distribuição desses cargos de técnico judiciário dentro dos tribunais federais e dos tribunais estaduais, certo? Então nós temos aqui, ó, nos tribunais federais, nós temos aqui a figura do técnico judiciário, certo? Da área administrativa, ok? E temos também o do apoio especializado. Nos tribunais federais, nós não temos mais os técnicos judiciários da área judiciária, certo? Somente da área administrativa e os de apoio especializado, ok? Como TI. Nós temos que nos tribunais federais, a escolaridade para assumir o cargo de técnico judiciário é de nível superior, certo? Então isso é muito importante para você já saber quais são os requisitos que você precisa ter para assumir um cargo como esse, certo? Então, para técnico judiciário dos tribunais federais, nós precisamos ter nível superior. E nós só temos o da área administrativa e também o de apoio especializado. Não temos técnico judiciário da área judiciária, certo? Para o cargo de analista, nós temos ali o analista da área judiciária, que é uma formação de direito. Temos também um analista administrativo, que é aquela formação geral, precisa ter apenas um nível superior em qualquer área, não precisa ser uma área específica. E também temos os analistas de apoio especializado, que são ali os médicos, os enfermeiros, esse pessoal que tem essas formações específicas, ok? Nos tribunais estaduais, nós temos uma pequena diferença. O técnico judiciário é de nível médio, certo? E aqui nós temos o técnico judiciário da área administrativa, temos o técnico judiciário do apoio especializado, que é aquele do TI, como exemplo, e temos também o técnico judiciário da área judiciária, certo? Isso aqui é muito importante porque lá na frente vai servir como diferenciador para a gente escolher as disciplinas que nós vamos começar a estudar, beleza? E nós temos também a figura do analista, da mesma forma. Analista judiciário, formação em direito, analista da área administrativa, que é qualquer formação, e temos também os analistas de apoio especializados, certo? Então é importante fazer essa diferenciação, porque aqui vai determinar quais disciplinas nós vamos começar estudando, certo? Então é importante que a gente faça essa divisão, entenda para a gente poder fazer boas escolhas e decidir quais são as disciplinas que nós iremos começar estudando, beleza? Feito esse primeiro esclarecimento, vamos ver quais disciplinas caem para cada um desses cargos, ok? Então eu trouxe aqui, ó, as disciplinas básicas dos concursos para técnico judiciário, ok? É importante perceber que a grade básica ali é idêntica para um e para outro, certo? Tanto do técnico judiciário da área administrativa quanto o técnico judiciário da área judiciária. Então eu trouxe aqui esse quadro resumido para a gente observar quais são as disciplinas que caem para cada um desses cargos, certo? Uma coisa importante. Vocês percebam aqui que essas disciplinas que estão em verde são as disciplinas que caem tanto para a área administrativa quanto para a área judiciária. E essas disciplinas também são base para os concursos de analista administrativo, certo? Então, você estudando essas 5 disciplinas, obviamente você vai conseguir aproveitar para os concursos de analista também. Aqui, português, administrativo, constitucional, informática e raciocínio lógico, elas são disciplinas básicas tanto para a área administrativa quanto para a área judiciária. Então, até aqui você não vai fazer diferenciação nenhuma nos seus estudos. Aqui você vai seguir o mesmo estudo para cada uma delas, beleza? Para cada uma delas aqui. O que vai começar a diferenciar são nas disciplinas após essas, ok? Para a área administrativa, a gente tem um peso maior para a administração geral e pública, AFO, materiais, tem também arquivologia e tem algumas matérias específicas, ok? Para técnico judiciário, da área judiciária, e aqui é especificamente para os tribunais de justiça, certo? Os tribunais estaduais, nós temos ali ainda processual civil e processual penal com uma cobrança maior, e em alguns editais a gente também tem a presença de penal e civil, certo? Então veja que essas outras 4 disciplinas já são bem diferentes do que você estuda para a área administrativa, certo? E por que é importante a gente fazer essa diferenciação? Porque
é bom que você tenha uma área definida para você atuar. Porque o que é que vai acontecer se você não fizer isso? Você vai começar, por exemplo, estudando para uma área administrativa, e aí você vai dar uma ênfase grande para a administração geral, AFO, outras disciplinas ali que não cai para a área judiciária, e depois você vai querer, não, vou fazer aqui um estudo para um tribunal de justiça, e aí vem uma parte processual civil, processual penal, civil e penal muito pesado, certo? Então é interessante que você já tenha essa divisão aqui para você conseguir observar o que você vai precisar estudar e a ordem que você precisa estudar também, beleza? Além dessas disciplinas que eu falei, há um outro grupo de disciplinas que aparecem vez ou outra, tanto para a área administrativa quanto para a área judiciária, certo? Então são ali, ó, as disciplinas de direito das pessoas com deficiência, a legislação, né? As legislações específicas de cada tribunal, obviamente, e a parte de ética, certo? Então, essas disciplinas aqui, elas aparecem tanto para um quanto para outro e vez ou outra estão presentes nos editais. Beleza, essas são as disciplinas básicas, certo? Mas existem alguns tribunais que são específicos, como o TRE e o TRT. Para esses dois tribunais, nós temos que adicionar algumas disciplinas para cada um desses cargos, certo? Então, para o TRE, nós teríamos direito eleitoral, certo? E para os TRTs, nós teríamos direito do trabalho e processual do trabalho. Então, se você está estudando para TRT, você já deve observar que existem duas disciplinas que só caem para o TRT, certo? E aí você deve ponderar em qual momento você deve colocar essas disciplinas no seu ciclo de estudos. Beleza, gente, entendi a divisão aqui dessas disciplinas, mas eu queria que você me desse um direcionamento para o que eu deveria fazer. Beleza, eu vou te dar esses direcionamentos agora, mas vou fazer algumas ponderações, ok? O que é que acontece? Se você é formado em Direito, está fazendo uma faculdade de Direito e pretende fazer concursos para analista de Direito, para cargos específicos de formação em Direito, eu recomendo que você vá para a técnica judiciária. Por quê? Porque você vai ter mais disciplinas de Direito, onde você vai aproveitar mais para os seus concursos de analista, certo? Já se você não tem uma formação em Direito e você pretende fazer concursos também para analista, eu recomendo que você vá para o técnico da área administrativa, certo? Por quê? Por você não ter uma formação específica, você vai conseguir fazer somente para analista da área administrativa, certo? Você não conseguiria fazer para outro cargo de analista que não fosse o geralzão lá, certo? O da área administrativa. Então, é mais viável que você faça um estudo voltado para o técnico administrativo da área administrativa, porque você consegue aproveitar essas disciplinas para o cargo de analista também. Então, resumindo tudo aqui, se você tem uma formação específica em Direito e pretende fazer concurso para a área do Direito em si, faz mais sentido você ir para o técnico judiciário da área judiciária. Já se você tem uma outra formação que não é o Direito, é mais vantajoso que você vá para a área administrativa, porque você consegue fazer concurso para analista também. E agora nós vamos ver o nosso plano de ação. O objetivo dessa parte do vídeo é te entregar um plano pronto, certo? Aplicável, obviamente, em linhas gerais, para você aplicar nos seus estudos, te tirar do zero e te levar a estudar, certo? Com um pouco mais de eficiência. Qual é o nosso objetivo aqui? É trazer algo que seja aplicável para você que está começando agora, beleza? Então, o primeiro ponto que nós temos que observar para executar esse plano de ação é criar um ciclo de estudo, certo? E é aqui o momento em que a gente vai fazer a separação das disciplinas que nós precisamos estudar inicialmente, ok? Se você estiver estudando para a área administrativa, né, técnico judiciário da área administrativa, eu recomendo que você comece com essas 6 disciplinas: administração geral, português, administrativo, constitucional, informática e raciocínio lógico, beleza? Então essas seriam as 6 disciplinas para você começar se você estiver estudando para a área administrativa. Se você estiver estudando para a área judiciária, né, técnico judiciário da área judiciária, a gente tem uma pequena variação aí, certo? E a gente tem que inserir as outras 2 disciplinas que caem mais para essa área, certo? Que são processo civil e processo penal, certo? Então, as disciplinas que você deveria começar a estudar, se você está começando do zero, para a área judiciária, seria português, raciocínio lógico, direito administrativo, constitucional, processual civil e processual penal, certo? Por que é que a gente tem que fazer essa separação? Lembre, quando você está estudando para técnico judiciário da área judiciária, ela se amolda mais aos cargos da área do direito, certo? E aqui faz sentido a gente colocar processual civil e processual penal, porque isso aqui vai ser aproveitado para os concursos da área do direito. Então ficaria essa a divisão, certo? Para a parte administrativa começa com essas 6, para a parte judiciária começa com essas outras 6. E lembrando que o objetivo aqui é formar uma base para que você consiga pegar o máximo de concursos possível, certo? Então você só precisaria afunilar para um determinado concurso quando você começasse a finalizar essas disciplinas aqui iniciais, certo? Que isso aqui ia levar 3, 4 meses, dependendo do seu ritmo, beleza? Então, aqui seriam as disciplinas básicas, lá na frente você ia afunilar. Aí daí é que a gente vai pensar em colocar uma outra disciplina que seja mais específica para um concurso que a gente tem em mente. Beleza, já entendi. Estou com essas disciplinas aqui em mãos. Mas como é que eu vou fazer para operacionalizar o meu ciclo de estudos? Bem, você pode fazer esse ciclo exatamente como está aqui, começar pela disciplina 1 e vai até a disciplina 6, finalizando, volta para a disciplina 1, certo?
Esse aí seria o ciclo mais básico possível, ok? Você pode também optar em dar uma ênfase maior a determinadas disciplinas que são maiores, por exemplo. Então, se você quer dar uma ênfase maior em administração geral, você pode espaçar ela ali durante o seu ciclo, né, para que você veja, por exemplo, 3 vezes em detrimento de outras. Então, você no seu ciclo, quando você girasse, né, o ciclo, você iria ver 3 vezes a administração geral, né, espaçadamente, e apenas uma vez as outras disciplinas, sem problema algum. Você pode fazer isso também. Mas se tem dificuldade em montar um planejamento, segue da forma que está aqui, segue na ordem, vai da primeira a 6, depois volta para a primeira, e assim você vai seguindo. Isso tanto para a área administrativa quanto para a área judiciária, certo? Jean, e me fala uma coisa, em relação à carga horária, o que você acha interessante para quem está iniciando? Gente, para quem está iniciando, 3 horas de estudo líquido é muita coisa mesmo. É muito difícil uma pessoa que está iniciando dizer, cara, eu vou conseguir 3 horas de estudo líquido aqui. E por que isso é tão difícil? Porque você não tem o hábito de estudar. E estudar 3 horas líquidas, você vai perceber que você vai gastar bem mais que 3 horas para conseguir essa carga horária, certo? E aí, se você é casado, casada, tem filho, trabalha, tudo isso aí vai consumir bastante tempo seu e bastante energia. E para você render 3 horas por dia, pode ter certeza que vai ser um sufoco muito grande até você pegar ali todo o ritmo, até você conseguir de fato manter uma constância nos estudos. Mas se você conseguir chegar a 3 horas por dia, vai ser muito bom. Mas você chegando a 3 horas por dia é uma carga horária muito boa para quem está iniciando. Na verdade, 3 horas por dia é uma carga horária excelente, tanto para quem está iniciando quanto para quem já está médio avançado. E lembre que o estudo é cumulativo. Se você consegue estudar 3 horas por dia durante um período de um ano, quando você finalizar esse ano, você vai ter mais de 1.000 horas estudadas. É uma carga horária muito boa. Então vamos estipular aqui uma carga horária de 3 horas por dia para o nosso plano de ação, para que na semana você tenha aí pelo menos 18 horas líquidas, certo? Considerando que você vai estudar ali de segunda a sábado e vai conseguir descansar ali no domingo, certo? Tem algumas pessoas que estudam no domingo e se você é uma delas, coloca aí também, aumenta aí essa carga horária. E beleza, você teria 3 horas por dia para estudar. Você estudaria quantas disciplinas? 3 disciplinas também. Para facilitar a sua organização, coloca 1 hora para cada disciplina, certo? E aí você tendo 3 horas por dia, estudando 3 disciplinas, obviamente você estudaria 1 hora cada disciplina, certo? Então essa aí é uma receitazinha de bolo que você pode aplicar nos seus estudos. Lembrando que esse plano de estudo é um plano de estudo para iniciantes, certo? Então para quem está de fato começando. Se você já é um pouco mais avançado, pega os princípios que eu estou falando aqui e adapta para seu plano de estudo, beleza? E só adiantando, daqui a pouco a gente vai ver um fluxograma das fases do estudo, certo? Então fica aí no vídeo que a gente vai ver já já essas fases do estudo. E seguindo aqui, o nosso objetivo é chegar o mais rápido possível nas questões, certo? E para isso a gente precisa passar rápido pela teoria, para lá na frente a gente ficar somente nas questões e nas revisões. Então, sabendo disso, o que é que nós temos que fazer? Temos que optar por um material que seja enxuto e direcionado para o seu concurso. Olha, isso aqui é um ponto de atenção. Você que está iniciando agora, você vai se deparar com materiais muito extensos, entendeu? Isso aí vai consumir bastante tempo seu, bastante energia. E muito provavelmente lá na frente você vai acabar pensando que não vai conseguir passar. É tanta coisa para você ver que você acaba não sabendo gerir, você não acaba conseguindo fixar aquelas informações que estão ali e você acaba se frustrando. Isso é bastante comum. Então, para evitar esse tipo de situação, pega o material enxuto sem medo, beleza? Porque o objetivo é, de fato, você ter uma visão geral da disciplina ali, daqueles assuntos, através daquele material teórico que você está tendo, e o aprofundamento você vai fazer nas questões. Esse é um dos princípios que a gente segue aqui nos nossos estudos. Passar rápido pela teoria para ficar somente nas questões. Beleza, Jean, eu entendi. Mas quais questões eu vou resolver? Aí a gente segue para um próximo tópico aqui do vídeo, que é justamente quais questões a gente vai selecionar para resolver, certo? Vou dar alguns direcionamentos aqui para você selecionar as questões que você vai resolver. Primeira coisa, você tem que colocar na sua mente que as questões, quanto mais atuais, melhores, beleza? Porque a tendência é que a banca venha repetindo as questões que são mais atuais ali. Então, à medida que você vai acompanhando o que a banca vai cobrando, você vai ganhando uma vantagem competitiva. Aí, para você selecionar essas questões, o que é que eu recomendo? Usa lá um site de questões, eu recomendo o Tec Concurso. Você vai filtrar as questões de 2020 para cima. Geralmente, ali, 5, 6 anos é o suficiente para você pegar uma amostra de questões muito boa, certo? Então, de 2020 para cima, você já consegue pegar essas questões aí, uma quantidade relativamente grande de cada assunto, beleza? E aí você vai ter que selecionar bancas, obviamente, para encontrar essas questões. Se você não tem uma banca definida ainda para o seu concurso, eu recomendo que você pegue as 3 maiores, que são as responsáveis por fazer a maioria dos concursos grandes, certo? A maioria dos concursos aí de tribunais. Você vai pegar quais? Pega Sebrasp, FGV e FCC. Então, não tem uma banca definida ainda para o seu concurso, pega essas 3. Dando preferência para a Sebrasp. Por que eu gosto de dar preferência para a Sebrasp? Primeiro, porque ela tem muitas questões de cada assunto. Então, a gente consegue treinar bem mais, ok? Segundo, a forma como o Sebrasp cobra é uma forma muito útil para a gente aprender o conteúdo. Então, eu gosto das questões do Sebrasp justamente por esse fator pedagógico. Porque com as questões do Sebrasp, a gente consegue aprender bem mais fácil o conteúdo ali que está sendo cobrado naquela questão. Mas pode ser que já tenha uma banca definida para um concurso que você queira fazer, ou que já tenha uma banca que seja
corriqueiramente escolhida, como é o caso do TJ de São Paulo, que nesse caso é a VUNESP. Aí nesse caso faz sentido você utilizar a banca específica do seu concurso. Beleza, Jean, já entendi as questões que eu preciso selecionar aqui para eu resolver. Agora, como é que eu vou resolver? Então vamos lá. O objetivo de se resolver as questões é você saber o que você sabe e o que você não sabe, ok? Porque a partir do momento em que você sabe o que você sabe e sabe o que você não sabe, você consegue tomar decisões acertadas para corrigir a sua rota e chegar competitivo na sua prova. E isso não é balela, é muito importante. Você precisa saber o que você sabe e o que você não sabe. Naquilo que você não sabe, você precisa fechar suas lacunas de conhecimento e seguir, certo? Então, o ponto crucial de você resolver as questões é você fechar suas lacunas de conhecimento. E você tem que ter o seguinte objetivo quando vai resolver a questão. Você tem que ou aprender algo novo que você ainda não sabe, ou revisar algo que você já sabia. Se você coloca isso na sua cabeça e para cada questão você segue esse passo a passo de aprender algo novo ou revisar algo que você já sabe, você, a cada questão que sair, você sai com um conhecimento a mais do que quando você entrou, certo? Então, coloca isso na sua cabeça, porque isso vai fazer muita diferença nos seus estudos e vai te poupar muito tempo de preparação. Então, fica atento a isso, sempre fechar a lacuna de conhecimento. Não saia da questão deixando dúvida para trás, certo? O objetivo da questão é, de fato, aprender e fixar aquilo ali. Se você sair de uma questão deixando uma dúvida para trás, você acabou que perdeu tempo naquele determinado ponto. Porque lá na frente essa informação pode vir a ser cobrada novamente e ser o gabarito da sua prova. E aí, como você não aprendeu na questão anterior, se essa questão vier na sua prova, você muito provavelmente vai perder também. Então preste muita atenção, não vá sair fazendo questões feito um louco, querendo, eu quero aumentar meu nível de questões, quero resolver muitas questões, quero resolver 500 questões por dia. Cara, não precisa disso, certo? O que precisa é, para cada questão que você fizer, você aumentar o seu nível de conhecimento, certo? Você fechando as suas lacunas, fazendo isso repetidamente, você vai conseguir sim chegar competitivo no seu concurso. E por fim, para finalizar essa parte, você deve bater ponto a ponto do seu etal, certo? Isso é o ideal. Nem sempre é possível, mas isso é o ideal. O que acontece? Tem uma disciplina lá como direito administrativo, você pega ponto a ponto, lá quais são os assuntos que foram cobrados nesse último concurso, e aí você vai bater ponto a ponto do seu etal. E por que eu digo que nem sempre isso é possível? Porque tem muita coisa que você não precisa ver para poder passar em um concurso. Você precisa aprender a tomar boas decisões, certo? Tem alguns assuntos que não são tão relevantes. Não é que não sejam cobrados, mas não são tão relevantes. E o que acontece? Se você gasta o mesmo tempo de estudo para todos os assuntos, isso não é eficiente. Você precisa colocar mais energia naqueles assuntos que são mais cobrados e menos energia naqueles que são menos cobrados, certo? O ideal era que você tivesse pelo menos um conhecimento básico em cada assunto, para que se viesse uma questão fácil daquele determinado ponto, você conseguir acertar, ok? E aqui você tem que tomar cuidado, porque você precisa fazer uma análise custo-benefício, certo? Ver se de fato aquele assunto vai valer aquele esforço todo ou não, porque existem muitos assuntos que não são tão cobrados, mais especificamente nessas disciplinas que são menos cobradas. Nessas disciplinas como português, raciocínio lógico, informática, constitucional administrativo, praticamente todos os assuntos têm importância, certo? Praticamente todos, porque já são disciplinas muito cobradas, já são disciplinas batidas, então já tem muitas questões sobre aquele determinado ponto, beleza? Vai sempre haver um assunto que é mais cobrado que outro, mas dada essa situação dessas disciplinas serem tão cobradas de um jeito, que todos os assuntos praticamente são importantes dessas disciplinas, certo? Isso de fazer essa análise de custo-benefício é mais voltado para aquelas disciplinas que são menos cobradas. Eu digo menos cobrado em comparação a essas outras, não é que elas não sejam tão cobradas, mas comparado a português, constitucional administrativo, obviamente, é bem menos cobrada do que essas disciplinas que eu acabei de falar, certo? Então faça essa análise de custo-benefício para poder tomar a sua melhor decisão. E por fim, gente, eu quero trazer aqui um fluxograma de como a gente pensa as fases de estudos aqui dentro da nossa mentoria do aprovação guiada, certo? Aqui a gente tem a fase de reconhecimento, retenção e revisão, certo? Então, para a gente ver aqui em linhas gerais como funciona cada fase. Na fase de reconhecimento é aquela fase que você vai ter o primeiro contato com a disciplina, certo? Então esse vídeo é mais focado para essas pessoas que estão nessa fase de reconhecimento, onde a pessoa vai ter o primeiro contato com essas disciplinas, certo? Então esse vídeo é focado mais para as pessoas que estão nessa primeira fase aqui, na fase do reconhecimento. A gente, no primeiro contato com a disciplina, a gente tem que aprender a teoria daquela disciplina, certo? E para aprender essa teoria, a gente tem várias formas. Uma delas é através do material escrito em PDF, outra através das videoaulas e outra através das questões diretamente, certo? Não é o assunto do vídeo, não vou tratar aqui, como você vai conseguir aprender um assunto por questões. É possível, mas não vou trazer nada sobre esse ponto agora, certo? O que eu estou trazendo aqui é de fato uma visão geral da fase. O que você vai fazer nessa primeira fase aqui do reconhecimento é justamente aprender a teoria para que você depois fique lá na fase de retenção, que é justamente onde você vai fazer muitas questões, beleza? Então vamos seguir aqui a lógica. Você começa a estudar um material ali teórico, objetivo, um material mais enxuto, beleza? Você vai estudar esse material, esse PDF, vai assistir uma videoaula porventura em raciocínio lógico, e aí depois disso você vai fazer
as questões de fixação para ver se você de fato entendeu aquelas informações ou não, certo? Então, fechada essa primeira parte aqui, você fechou a parte de reconhecimento. É o primeiro contato com a disciplina. Depois disso, você vai passar mais vezes nesses assuntos. E aí você vai estar numa fase de retenção, certo? Que a gente chama aqui de fase de retenção. E aí nessa fase de retenção é onde vai ser a fase mais demorada do seu estudo. Porque a partir do momento que a gente entra nessa fase de retenção, a gente só sai dela quando a gente deixa de estudar para concurso, beleza? Então, para ficar mais claro, seguiria a seguinte lógica. A fase de reconhecimento você só faria uma vez para aquela disciplina, depois você ficaria na fase de retenção, revisão, retenção, entendeu? Você ficaria sempre nesse bate e volta aí entre essas duas fases. E aí nessa fase de retenção é o momento que você vai resolver muitas questões mesmo, certo? Então você vai passar por toda a teoria de novo daquele assunto, só que através das questões. Você vai passar assunto por assunto, tópico por tópico, resolvendo as questões do seu edital, certo? E aí nessa fase a gente faz a produção do nosso material de revisão, que são os resumos, certo? Esses resumos, eles são prioritariamente vistos lá nas últimas semanas, beleza? Então, nosso resumo é sempre objetivando ser visto na última semana. Você não precisa ficar vendo seus resumos de tempos em tempos. Você pode, mas não há necessidade de você estar revendo esses assuntos, esses resumos de tempos em tempos, certo? O que você precisa ter em mente é que nas últimas semanas esses resumos serão muito utilizados, certo? Então você faz esses resumos objetivando lá na frente, olhando lá para frente nas últimas semanas. Porque isso é totalmente estratégico, e isso eu vou fazer um vídeo depois falando sobre esse ponto. Mas isso é totalmente estratégico, certo? Quando você tem essa visão, você consegue otimizar os seus resumos e você consegue guardar muito mais informações na memória de curto prazo, ali naqueles últimos 15 dias, para você ir para a prova com o máximo de conhecimento possível, certo? Então é aqui que nós produzimos os nossos resumos, o nosso material de revisão, ok? E aí a gente entra na fase de revisão. Nessa fase de revisão, nós vamos voltar nas questões erradas prioritariamente, beleza? Então, a gente vai voltar muitas vezes nessas questões erradas para fechar as lacunas de conhecimento, verificar se de fato fechamos as nossas lacunas de conhecimento ou não, certo? E aí, nessa fase de revisão, a gente faz uso das questões erradas. Nós fazemos também a revisão dos nossos materiais ali grifados ou mesmo os resumos, beleza? Mas lembrando sempre que os resumos são prioritariamente feitos para serem vistos nos últimos 15 dias, ok? Então, em linhas gerais, nós temos a fase de reconhecimento, retenção e revisão. Dessa forma aqui, como você está vendo. Essa é a forma que a gente pensa o estudo aqui dentro da aprovação guiada e, inclusive, faço um adendo aqui. Se você está estudando para um concurso da área judiciária, quer, de fato, começar a estudar de forma correta, com direcionamento, sabendo exatamente o que você vai fazer em cada fase do seu estudo, vem para a nossa mentoria. Primeiro link da descrição, vem falar comigo para eu te apresentar minha mentoria. Então, gente, essa é a visão geral de como você pode se preparar para os seus concursos de tribunais. Lembrando, se inscreve no canal, me ajuda a bater os 20 mil inscritos ainda em 2026 e também me segue lá no Instagram, @eujeanribeiro. Ficamos por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.